Deixa eu ver se começou a gravação. Iniciou. Então, boa noite para todos e todas, ou todes. E, pessoal, é o seguinte, eu acho que eu não lembro, uma aluna, acho que foi Gabriela, não lembro o nome direito, me pediu para explicar a base. Foi a última coisa, a última vez que a gente se viu, né, por aqui, eu expliquei espaço vetorial e subespaço vetorial. Além disso, eu expliquei o que eram vetores LD e LI, né? Linearmente dependentes e linearmente independentes. E o que era combinação linear de vetores. O que era escrever um vetor como combinação linear de outros. Aí eu disse para, sei lá, alguém me questionou, né, por que disso, e eu disse que tanto o LI como o fato lá da combinação linear de vetores eram ferramentas para a gente poder definir uma coisa que chamava-se base do espaço vetorial. E aí depois a gente não teve mais aula, assim, conversada, eu postei o material. Na verdade, sobre base já tinha lá, né, postado, depois eu postei transformações lineares, e essa semana autovalores e autovetores, mas né, por mim, eu não expliquei o que era uma base. Ficou por vocês lerem lá e é um pouco difícil de entender, mas na hora que eu explicar, eu acho que vai ser fácil. Então é o seguinte, ó, já eu vou mirar na lousa certo ali. O que é uma base de um espaço vetorial? Pessoal, a base de um espaço vetorial é um conjunto de vetores suficiente para gerar todos os vetores desse espaço. Vou dar um exemplo. Vamos pensar no R2, tá? O que é o R2? O R2 é formado por todos os vetores do plano. Então, é formado por todos os pares ordenados x e y. Óbvio que esse x e esse y podendo ser quaisquer números reais. Então, o conjunto de todos os pares ordenados, que eu chamo genericamente de x e y, constituem o R2. Então, sei lá, o parzinho 1 e 1 pertence ao R2. Menos 1 e 0 pertence ao R2. R2 é o espaço vetorial. Π e menos raiz de 2 pertence ao R2. E assim por diante. Então, todos os pares onde x e y, né, esses dois valores aqui, sejam números reais, raiz de 2 é número real, menos raiz de 2 é real, π é real, 0 é real, menos 1 é real, e assim por diante. Então, um conjunto de todos os pares ordenados formam o que a gente chama de R2, e o R2, com a operação de soma de vetores de pares ordenados e multiplicação por escalar, forma o que a gente chama de espaço vetorial. Aí, o que seria uma base do R2? Seria um conjunto de vetores suficiente para... Oh, caramba! O que seria uma base do R2? Seria um conjunto de vetores suficiente para conseguir gerar todos os vetores de R2, todos, sem exceção. E esse conjunto de vetores tem que ser LI. Por que eles têm que ser LI? Porque quando a gente diz que um conjunto de vetores que consegue gerar todos os vetores de R2 é LI, a gente garante que esse conjunto é o menor conjunto suficiente para gerar todos os vetores de R2. Porque assim, ó, eu podia ter, sei lá, 10 vetores, e fazendo combinação linear desses 10 vetores, eu consegui gerar todos os vetores do R2. Beleza, é um conjunto gerador, a gente chama. Esses 10 vetores formariam um conjunto gerador do R2. Porém, eu percebo que eu não preciso dos 10 vetores para gerar os vetores de R2. 2 eram suficientes. Então, para que eu vou ter 10 se 2 fazem o mesmo papel desses 10? Então, bastava ter 2. Então, a base é justamente isso, é um conjunto mínimo gerador do espaço vetorial. Eu posso ter um conjunto gerador do R2 que tenha 10 vetores, mas ele não vai ser uma base porque eu não preciso de 10 vetores para gerar os vetores de R2. Bastam 2, por exemplo. Pessoal, tudo bem? Entenderam o que eu quis dizer? Vou tentar mostrar com um exemplo, mas alguém não entendeu o que eu disse? Então, resumindo, base é um conjunto mínimo, é o menor conjunto suficiente para gerar todos os vetores do espaço vetorial. Essa seria a melhor definição para a base de um espaço vetorial. Yasmin, quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Para mim tá tudo tranquilo. Tá, então vou dar um exemplo, ó. Vamos supor que o conjunto fosse esse aqui, ó, vou chamar de E, tá?
Esse aqui ó, vai ser o meu conjunto, vai ser formado pelo vetor 1, 0 e pelo vetor 0, 1. Com esses dois vetores, eu consigo gerar qualquer vetor do R2. Então, esse conjunto E é um conjunto gerador do R2, ou seja, eu consigo gerar todos os vetores do R2 com somente esses dois vetores. Se eu mostrar que esses dois vetores são ali, eu consigo, mostrando que eles são ali, eu consigo mostrar que eles são, esse é o conjunto mínimo. Então, assim, toda vez que você tiver um conjunto gerador de um espaço vetorial, se esse conjunto gerador for ali, você garante que esse é o conjunto mínimo, é o menor conjunto suficiente para gerar os vetores. E aí, então, esse conjunto vai ser chamado de base. No nosso caso aqui, nesse exemplo, esse conjunto E é chamado de base canônica do R2, que é a base mais simples que tem. Vamos ver primeiro que esses dois vetores conseguem gerar qualquer vetor do R2. Não sei, eu estou falando Yasmin porque ela estava conversando comigo. Alguém, se não tiver vergonha, me fala um vetor do R2 qualquer. Um exemplo. Me fala um vetor, um parzinho, né? Que esteja no R2. Cri, cri. Deixa eu ver aqui os Professor, nomes. tem alguma restrição para os vetores? Nem... Não, fala um vetor do R2 que você quiser. 4 e 7. Tá, beleza. 4 e 7 está no R2. Olha só, Yasmin, 4 e 7 nada mais é que 4 vezes esse primeiro vetor da base E, mais 7 vezes o vetor 0, 1. Se eu fizer 4 vezes esse vetor, mais 7 vezes esse vetor, ou seja, essa combinação linear de 1 e 0 e 0, 1, qual combinação? Pegar o 1 e 0 multiplicar por 4, pegar o 0 e 1 multiplicar por 7. Se eu fizer essa combinação, vai dar exatamente o vetor 4 e 7. Porque aqui vai ficar como, né? Aqui ficaria assim, ó. 4 e 0, né? Se eu multiplicar, mais 0 e 7. Porque 7 vezes 0, 7 vezes 1. Quando eu somasse, ia dar 4 e 7, que é o vetor que você me deu. Ou seja, o 4 e 7 que você me deu é uma combinação linear de 1 e 0 e 0, 1. Consegui escrever ele como uma combinação linear. Foi sorte? Não. Se fosse aqui menos 7, tá bom. Aqui eu multiplicava o segundo vetor por menos 7, porque aqui ia ficar menos 7, e quando eu somasse, ia ficar 4 e menos 7. Me fala outro vetor, Yasmin, do R2, qualquer um. 11 e 3. 11 e 3. Isso é só fazer 11 vezes o vetor 1 e 0, mais 3 vezes o vetor 0, 1. Essa combinação linear de 1 e 0 e 0, 1 vai dar o vetor 11 e 3. Você concorda? Porque aqui vai ficar 11 e 0 somado com 0 e 3. Quando eu somar, o que vai dar? 11 e 3. Então, você percebe que qualquer vetor que você me dá, eu consigo escrever uma combinação linear do 1 e 0, e 0 e 1, para chegar no vetor que você está me dando. Então, isso mostra, né, não é demonstração, mas isso me leva a crer que o vetor 1 e 0 e 0 e 1 consegue gerar qualquer vetor do R2. A demonstração de que isso é verdade poderia ser genérica, ou seja, dado um vetor x e y qualquer, onde x e y pode ser qualquer coisa, é só eu fazer x vezes 1 e 0 mais y vezes 0 e 1, que vai dar o x e y. Então, aqui pode ser qualquer resultado, podia ser, igual você falou, 11 e 3. Então, eu faço 11 vezes o primeiro, 3 vezes o segundo. Você falou 4 e 7, então eu faço 4 vezes o primeiro, 7 vezes o segundo. Então, essa aqui, né? Essa ideia mostra que um vetor genérico, x e y, é escrito como combinação linear do vetor 1, 0, 0, 1. Então, isso mostra que o vetor 1, 0, 0, 1 é um conjunto gerador do R2. O que é ser gerador? É gerar qualquer vetor do R2. E gerar significa qualquer combinação linear, eu organizo 1, 0, 0, 1 com uma combinação linear e chego no vetor que você me deu. Então, beleza. Aqui eu mostro que o vetor 1, 0, 0, 1 consegue gerar qualquer um do R2. Agora, para mostrar que eles são ali, o que eu deveria fazer? Alfa vezes 1 e 0, mais beta vezes 0, 1, igualar o vetor nulo. Aí, isso ia me dar um sistema. Aqui vai dar alfa mais 0, que é alfa, igual a 0. E aqui vai dar 0 mais beta, igual a 0. Conclusão, esse
sistema só admite a solução trivial, que é o alfa e beta serem zero. Se só admite a solução trivial, eles são LI. Conclusão, se 1 e 0 e 0, 1 geram qualquer vetor da R2, então é um conjunto gerador. E se são LI, um conjunto gerador que seja LI é o que a gente chama de base. Então, essa base especificamente do R2 chama-se base canônica. Então, isso é base de um espaço vetorial. Ah, mas o espaço R2 só tem essa base? Não, não tem só essa base. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse um conjunto, sei lá, chamar de V, formado por isso aqui, ó. 1, 0, 0, 1 e 1 e 1. Aí eu pergunto para vocês, esse conjunto V, ele é um conjunto gerador do R2? Ou seja, qualquer vetor que você me der do R2, dá para escrever, combinando esses três, dá para escrever o vetor do R2? Por exemplo, a Yasmin, isso. Ela tinha me falado primeiro o vetor 4 e 3. Qual combinação linear desses três que vai dar o vetor 4 e 3? Quem sabe me dizer? Essa hora eu amo a aula presencial, que eu ia olhar no olho de vocês, aí não tem como fugir, né? É só fazer assim, ó. 4 vezes 1 e 0. Oi, Ana? 1 e 1. Não, ó, olha só, Ana. Se eu fizer assim, ó, 4 vezes o primeiro vetor, mais 3 vezes o segundo vetor, mais 0 vezes o terceiro vetor. Essa combinação que eu fiz resulta em 4, 3? Ó, 4 vezes esse, 3 vezes esse, 0 vezes o último. Não dá certo? Sim. Então, eu mostrei que o vetor 4 e 3 é escrito como combinação linear desses três. Então, a princípio, parece que é um conjunto gerador. Aí a Yasmin tinha falado, acho que 11 e 7. Qual seria a combinação linear desses três que gera o vetor 11 e 7? Isso mesmo. 11 vezes o primeiro, 7 vezes o segundo e 0 vezes o terceiro, daria 11 e 7. Então, eu consegui escrever uma combinação linear desses três para dar 11 e 7. Genericamente, como que eu chegaria num vetor x e y, combinando esses três? Era só fazer x vezes o primeiro, y vezes o segundo e 0 vezes o terceiro. Então, aqui eu mostro que esses três vetores formam um conjunto gerador. Ou seja, eles geram qualquer vetor do R2. Agora, esses três formam uma base do R2? Repara que o último vetor não serve para nada, porque toda vez, do jeito que eu montei aqui, toda vez eu estou multiplicando ele por zero. Ele está sendo parte da combinação linear, porque ele faz parte do conjunto, então aquele conjunto, esse conjunto V, continua sendo um conjunto gerador do R2. Com esses três, você consegue escrever qualquer vetor do R2. Mas nesse exemplo específico, eu percebo que o último não serviu para nada. Então, para que eu vou ter um conjunto gerador com três vetores, se é possível escrever todos os vetores do R2 só usando 2? Se eu consigo escrever todos os vetores do R2 só usando 2, por que eu vou usar 3? Entenderam? Então, esse conjunto mínimo é que é a tal base. Então, esse V, embora seja um conjunto gerador do R2, não é uma base do R2. Porque tem coisas aqui a mais, não precisa de tudo isso. E aí, como que eu mostro que esse conjunto V não é uma base? Bom, eu vi que ele é um conjunto gerador, isso é um passo para ser base. Só que além de ser um conjunto gerador, os vetores têm que ser LI. Para mostrar que são LI ou LD, né? Se não for LI, não é base. Então é só fazer alfa vezes 1, 0, mais beta vezes 0, 1, mais gama vezes 1 e 1, igual ao vetor nulo, lembra? Para mostrar se é LI ou LD, você escreve uma combinação linear dos três vetores que você quer ver se são LI ou LD, igual ao vetor nulo. Isso vai dar o seguinte, ó, alfa e 0, aqui vai dar 0 e beta, e aqui vai dar gama e gama. Isso vai ser igual a 0, 0. Aí, a gente vai escrever um sistema. Aqui, alfa mais 0 mais gama. Então, vai ficar alfa mais gama igual a 0. Aí, que é 0 mais beta mais gama. Qual é a conclusão aqui?
desse sistema é que o alfa tem que ser igual a menos gama. E o beta também tem que ser menos gama. Certo? Se passar para lá. Opa. O alfa tem que ser igual a menos gama, e se eu puser aqui, vai ficar... Se eu puser o menos gama aqui, ó. Aliás, eu vou fazer diferente. Vou fazer assim, ó. Vou isolar o gama aqui. Vai ficar menos alfa. O gama eu passei o alfa para lá, ficou menos alfa. Se eu substituir aqui, vai ficar beta mais o gama, que é menos alfa, igual a zero. Conclusão, é só o alfa ser igual ao beta. Passando para lá. Então, nesse sistema, para ele ser verdadeiro, é só o alfa ser igual ao beta. Ou seja, eu não concluí que o alfa tem que ser zero, o beta tem que ser zero e o gama tem que ser zero. Não, é só o alfa ser igual ao beta. Então, isso mostra que esse sistema que eu gerei é um sistema, como ele é homogêneo, né, tudo igual a zero, eu já sabia que ele era possível. Só que ele tem infinitas soluções. Por quê? Quais são as soluções? Ué, sei lá, vamos supor que o gama fosse 1. Então, que o alfa fosse 1. Então, o gama fica sendo menos 1. E se o alfa vai ser 1, o beta também vai ser 1. Então, uma solução para esse sistema poderia ser o alfa vale 1, o beta tem que ser igual vale 1, e aí se o alfa vale 1, o gama vale menos 1. Isso é uma solução desse sistema aqui, certo? Ou seja, o sistema me levou só à conclusão que alfa tem que ser igual ao beta, não falou que o alfa tem que ser 0, o beta tem que ser 0. Então, é um sistema possível e indeterminado, vai ter infinitas soluções, eu dei uma solução aqui. Podia falar, agora eu quero que o alfa vale 10. Se o alfa for 10, o beta também é 10. Então, o alfa vale 10, o beta vale 10 e o gama vale menos 10. É outra solução. Então, é um sistema com infinitas soluções. Então, se o sistema é SPI, os vetores que eu fiz a combinação igualei ao vetor nulo, caía sempre num sistema homogêneo. Se o sistema só tivesse a solução trivial, né, SPD, aí os vetores são LI, esses três. Como nesse caso tem infinitas soluções, é um possível indeterminado, os vetores são LD. E aí não é base, porque um conjunto gerador só vai ser base se os vetores forem LI. O fato de dizer que esse conjunto gerador não é LI, ele quer dizer o seguinte, olha, não precisa de tudo isso. E a gente viu, né? É só tirar esse, por exemplo. Se você testar agora esses dois, vai continuar sendo um conjunto gerador, só que aí esses dois passam a ser LI. E aí, então, é isso que a gente chama de base de um espaço vetorial. Professor. Oi. E para ser base do espaço vetorial, tanto de R2 como de R3, sempre tem que ser LI? Não, base de qualquer espaço vetorial é um conjunto LI. Sempre? Mas é um conjunto LI que gere todos os vetores do espaço, sempre. É definição. Ah, tá, certo. Obrigada. A definição é assim, ó, um conjunto vai ser chamado de base de um espaço vetorial qualquer, se esse conjunto for um conjunto gerador do espaço vetorial, isso quer dizer, se ele gerar todos os vetores daquele espaço, e, além disso, for um conjunto LI. Tem que ser assim, senão não é base. Por exemplo, esse conjunto é um conjunto gerador do R2, mas não é LI, então não é base. Entendeu? Sim, obrigada. E uma coisa, Lucila, uma coisa importante, que acho que eu coloquei nas propriedades, mas aí eu já vou falar aqui que às vezes quando a gente lê a gente não presta muita atenção. Olha só, se você achar uma base de um espaço vetorial, por exemplo, eu mostrei agora há pouco que uma base do espaço R2 poderia ser o vetor 1001. Então, o vetor 1001, que eu até a gente chama de base canônica, esses dois vetores formam uma base do R2. Como essa base tem dois vetores, ó, 1, 2. Não é assim 1, 2, tá? Isso aqui são as coordenadas. Isso aqui é um vetor, isso aqui é outro vetor. Isso aqui é um elemento do conjunto V, isso aqui é outro elemento. Então, o conjunto V ele tem dois elementos, 1, 0 e 0, 1. A gente até usa a notação assim, ó, E1 e E2. Então, esse aqui é o vetor E1, esse aqui é o vetor E2. Então, o conjunto, essa base, né? Essa base do R2, que a gente chama de base canônica, especificamente tem dois vetores. Então, a gente diz que a dimensão do espaço vetorial, no caso do R2 aqui, que a gente está usando como exemplo, é o número de vetores que existe na base, em qualquer base.
Então, por exemplo, se isso é uma base do R2 e tem 2 vetores, então a dimensão do R2 é 2. E aí o que eu ia dizer é, isso vocês têm que guardar. Se você descobriu que a dimensão do R2 é 2, é porque uma base do R2 tem 2 vetores. Então significa que qualquer base do R2 tem que ter 2 vetores. Essa base canônica é uma base do R2, mas não é a única. Por exemplo, eu podia escrever aqui um V2, um conjunto V2, com um vetor assim, ó, 1 e 1, e sei lá, 1 e 0. Esse conjunto formado pelo vetor 1, 1, 1, 0 forma uma base do R2. Base do R2. Essa base é diferente dessa. Ó. Aqui era formado pelo 1, 0, 0, 1. Essa que eu escrevi agora é formada pelo vetor 1, 1, 1, 0. Mas eu garanto para vocês que esse conjunto consegue esses dois vetores. Com esses dois vetores, você escreve qualquer vetor do R2 e eles são LI. Então, uma informação que eu tenho agora é que qualquer base do R2 tem que ter 2 vetores, mas não quer dizer que todo conjunto de 2 vetores vai ser base. É que eu estou falando assim, que eu fiz aqui, né? Eu já sei. Mas não quer dizer assim, se eu colocasse, por exemplo, 1 e 1, um exemplo. Falasse assim, ó. Ah, eu tenho o conjunto 1 e 1, sei lá, 5 e 5. Verifique se esse conjunto é uma base do R2. Aí você fala, ah, tem 2 vetores, uma base do R2 sempre tem 2 vetores, então é base. Não é. Com esses 2 vetores, você não consegue gerar qualquer vetor do R2. Quer ver? Vamos pegar um vetor do R2 que a Yasmin tinha me falado. Por exemplo, 11 e 7. 11 e 7. E aí você tem que fazer uma combinação desses dois. Então, alfa 1, 1 mais beta 5, 5. Para mostrar que esse conjunto é um conjunto gerador do R2, você pega qualquer vetor do R2 e tenta escrever uma combinação linear que chega nele. Então, como não é muito óbvio, eu vou falar, não sei por quem multiplicar esse, vou chamar de alfa, e não sei por quem multiplicar esse, vou chamar de beta. Só que isso vai te levar no sistema assim, ó, alfa vezes 1 dá alfa, aqui beta vezes 5 dá 5 beta, e vai ser igual a 11, certo? Porque a hora que você fizer vai ficar alfa, alfa, e aqui vai ficar 5 beta, 5 beta. A hora que você juntar, a primeira coordenada que é alfa, mais 5 beta, vai ter que dar 11. A segunda coordenada aqui vai ser alfa, mais 5 beta, vai ter que dar 7. Esse é um sistema. Só que esse sistema, ele é possível... Desculpa, ele é um sistema impossível. Esse sistema não tem solução. Como que não tem solução? É simples de ver. Sei lá, multiplica a primeira equação por menos 1, então aqui ficaria menos, aqui ficaria menos e aqui ficaria menos. E soma, que é um sisteminha simples, né? Soma aqui dá 0, soma aqui dá 0. Menos 11 com 7 dá menos 4. 0 não é igual a menos 4. Então é um sistema impossível, não tem solução. Se não tem solução, então não dá para combinar esses dois e chegar no 11 e 7. Então esses dois não são um conjunto gerador, porque eles não geram todos os vetores do R2. Não conseguiu nem... O primeiro exemplo que eu peguei já não consegui fazer uma combinação dos dois para dar 11 e 7. Então não é um conjunto gerador. Ah, mas o conjunto V1 que você falou só tinha 2 vetores. Tá, mas o que eu disse é que qualquer base do R2 vai ter 2 vetores. E não que qualquer conjunto de 2 vetores é uma base. Ali é um conjunto de 2 vetores e não é uma base do R2. Mas se eu perguntasse, desse um conjunto com 3 vetores e falasse, é base do R2? Você já fala que não. Por quê? Porque você sabe que uma base do R2 só tem 2. Mas não quer dizer que todo conjunto de 2 vetores vai ser base, por exemplo. Por que isso aqui não é base? Porque esses 2 vetores não conseguem gerar todos os vetores do R2. Mostrei aqui com um exemplo. Peguei o 11 e 7 e já não deu certo. Mas sempre que for base, vai ser LI. Entenderam o que eu disse ou não? Eu não lembro quem que me perguntou, né? O que me pediu, na verdade, para explicar de base. Deixa eu ver se eu acho aqui no Moodle. Foi eu, professor. Foi quem? Desculpa, eu não vi. Foi eu, Beatriz. Beatriz. Oi, Bia. Pode chamar de Bia, né? Ô, Bia, entendeu ou não entendeu ainda? Agora eu entendi, antes estava muito abstrato na minha cabeça. Ah, não, é abstrato, bastante abstrato isso. Mas aí vamos ver se a gente faz algum exercício e também ver se dá mais uma clareada, porque é bem, como você disse, é bem abstrato, é teórico o negócio aqui. E então é isso. Então, ó, o que vocês têm que guardar? Vamos resumir.
O que é uma base? Base é um conjunto gerador que seja Li. Então, base é um conjunto gerador de um espaço vetorial que seja Li. Quando você diz um conjunto gerador de um espaço vetorial, entenda, eu consigo escrever qualquer vetor do espaço como combinação linear desses vetores da base. Tá certo? Pegar um exercício. Deixa eu falar, Bia, você tem algum exercício especificamente de base que você quer que eu faça ou eu escolho? Não, não tem. É que eu tava tentando fazer o exercício 2, que ele mencionava a base, aí eu não sabia como chegar nela. Tá, o 2, peraí. O 2? O 2 mostra que os... Que é o de matrizes. Em caso afirmativo, exiba geradores e uma base, né? Isso. Desculpa, isso, beleza. Isso. Tá. Você tentou fazer o A, B, C, não conseguiu fazer nenhum. Assim, eu consegui provar, mas achar a base não. Tá, isso, porque eu não tinha explicado, né? Daí eu falei que vocês iam ler, né? Deixei por conta de vocês. Beleza. Vou fazer. Pode ser o A ou você quer Pode ser. Ó, o A, tá? Então vou fazer o A. É um conjunto de matrizes. Espaço vetorial é subespaço, na verdade, né? Para primeiro ver se é subespaço ou não. Então, se for, vai ser um subespaço das matrizes 2 por 2. Então, ABCD, aí o AB, C e D são reais, o B igual a C. Então, o A, o B, o C e o D são quaisquer números reais, só que o B tem que ser igual a C, e é isso que diferencia esse conjunto V do M22. O M22 é o espaço vetorial. Qual o espaço? É o espaço que tem, é o conjunto. Quando eu vou falar espaço vetorial, você entende o conjunto que obedece aquele monte de propriedade lá, né? 8. Então, o conjunto de todas as matrizes 2 por 2 obedece aquelas 8 propriedades lá, 4 para soma e 4 que envolvem multiplicação por escalar. Só que, quando a gente fala M22, você pode pensar em qualquer matriz 2 por 2. O espaço vetorial das matrizes 2 por 2 é qualquer matriz 2 por 2. Esse conjunto V, embora seja formado por matrizes 2 por 2, não é qualquer matriz. Por quê? Tem essa característica do B ser igual a C. Né? Então, no conjunto V, pensa que aqui você tinha todas as matrizes 2 por 2. Todas. Aí, num cantinho aqui, que vai ser o conjunto V, você colocou só as matrizes que tem essas duas componentes aqui iguais, o B igual a C. Então, vou chamar de BB aqui, ó. Então, por exemplo, o que está aqui no conjunto V? A matriz 1, 2, 2 e menos 1. Como aqui é igual, tá no M22, óbvio, porque é uma matriz 2 por 2, mas ela está separada aqui nesse conjunto V, que é quando essa componente é igual a essa. As que tem essa componente igual, eu coloquei num canto e falei, ó, vocês vão formar o conjunto V. E aqui poderia estar outra matriz assim, sei lá, π, sei lá, menos 7 e 5. Também tá, por quê? Porque aqui é igual, ó, menos 7 e menos 7. E aí, a questão era saber se esse V é um subespaço vetorial. Para ver se é subespaço, você vê se ele é fechado para soma e fechado para multiplicação. Então, assim, o que é ser fechado para soma? É pegar duas matrizes que têm essa característica, né, das matrizes de V, juntar as duas somando e ver se o resultado fica aqui dentro do V, não sai do V, né? Por exemplo, o que é ficar dentro do V? É ter essas componentes iguais, tá certo? Aí, se você fizer isso, você deve ter chegado à conclusão que, nesse caso, é um subespaço vetorial, não é? Bia, chegou nessa conclusão ou não conseguiu chegar? Sim, cheguei. Tá. Então é um subespaço, ou seja, você somar duas matrizes que têm essas componentes iguais, o resultado continua tendo essas componentes iguais. E se a gente falar que é fechado para soma, né? E quando você pega uma matriz que tem essas duas componentes iguais aqui, o B e o C, é o mesmo número, e você multiplica ela por qualquer número real, aqui continua sendo igual. Então ele também é fechado para o produto, e aí então você provou que é um subespaço vetorial. Seria a primeira parte. Aí a outra parte é falar assim, em caso afirmativo, que é o nosso caso, exiba uma base. Então, olha só o que eu vou escrever. Uma matriz genérica desse conjunto seria aqui qualquer número, só que aqui o mesmo número que eu pus lá, né, que é a característica desses dois serem iguais, e aqui podia ser qualquer número. Vocês concordam? Ó? O A pode ser qualquer número real, o B também. Só que aqui vai ter que ser o mesmo que aqui. Então aqui eu vou chamar de B também. E aqui pode ser qualquer um. Não precisa ser o mesmo dos outros.
Só que aí, olha só o que eu vou escrever. Essa matriz, ela podia ser escrita como combinação linear do seguinte. Como aqui tem A, eu vou pôr 1. Onde não tem A, eu vou pôr 0. Mais B vezes. B tem aqui, então aqui eu ponho 0 que não tem B, aqui eu ponho 1, 1 e 0. E mais D, né? D vezes, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Olha só, essa aqui é uma matriz genérica de V. Qualquer número, qualquer número. O mesmo número daqui, qualquer número. Só que essa matriz genérica, ela é combinação linear. Dessa, dessa e dessa. Repara, se eu multiplicar, aqui vai ficar A e o resto zero. Aqui vai ficar B e o resto zero. Aqui vai ficar D e o resto zero. Quando eu juntar tudo, aqui vai somar A com 0 com 0. Vai ficar A. Aqui vai ficar 0, B e 0. Vai dar B. Aqui 0, B e 0. Vai dar B. Aqui vai dar 0, 0 e D. Vai dar D. Ou seja, essa matriz genérica, ela é a combinação dessas três. Então, o que seria uma base, por exemplo, para o V? Vamos chamar aqui, ó, vou escrever assim, base de V seria o seguinte conjunto, ó. Pegava a matriz 1, 0, 0, 0. Pegar a matriz 0, 1, 1 e 0. E pegar a matriz 0, 0, 0 e 1. Então, pô, mas você já escreveu o que é base. O fato de eu escrever como combinação linear aqui, na verdade, garante que esse conjunto é um conjunto gerador, né? Então, vou fazer até melhor. Ó. Esse conjunto, que é essas três matrizes que eu acabei de escrever, elas geraram essa matriz genérica de V. Então, eu vou chamar assim, ó, é um conjunto gerador de V. Mas para ser uma base, tem que ser, esse conjunto gerador tem que ser LI. E como que faz para ver se é LI? Escreve uma combinação linear igual ao vetor nulo. E aí, esse sistema que você vai gerar, vou apagar aqui. Aí, como você é gravado, depois pode dar pausa, então aqui eu também posso apagar. Aí a gente escreve uma combinação desses três. Então, alfa vezes 1, 0, 0, 0, mais beta vezes uma combinação linear qualquer, né? 0, 1, 1 e 0, mais gama vezes 0, 0, 0, 1, igual ao vetor nulo. É assim que a gente vê se é LI ou LD. Escreve uma combinação dos três igual ao vetor nulo. Isso vai gerar um sistema. Qual sistema? Vamos ver aqui, ó. Alfa, 0 e 0. Então vai ser alfa igual a o que está aqui. Aqui vai ser 0, aqui vai ser beta, e aqui vai dar 0. Tem que ser igual a 0. Aqui vai dar 0, aqui vai dar beta, aqui vai dar 0, igual a 0. E por fim, aqui dá 0, 0, gama, igual ao que está aqui 0. Ou seja, olha só, eu cheguei à conclusão que o alfa, o beta e o gama tem que ser 0. Então, o sistema é possível e determinado, só tem essa solução. O único jeito dessa combinação linear dar o vetor nulo é se o alfa for 0, o beta for 0 e o gama for 0. Então, é um sistema SPD. Se é SPD, esses três vetores são LI. Pô, mas eu tinha mostrado que era um conjunto gerador. Agora eu mostrei que é LI. Portanto, forma uma base. Por quê? Porque é gerador e é LI. Então, a base vai ser exatamente esses três vetores. Ou seja, esse é o conjunto mínimo para gerar qualquer vetor de V. Quantos vetores tem a base? 1, 2, 3. Então, a dimensão de V é 3. Por quê? Porque tem 3 vetores na base. O número de vetores que a base possui é a dimensão do espaço vetorial ou subespaço que seja. E aí, Bia, o que você me diz? Agora tá mais claro, agora deu para entender. Que bom. Na verdade, tem essa sacada de achar um conjunto gerador, e aí você faz assim, ó, igual eu fiz no comecinho. Pega um vetor genérico, aí escreve uma combinação linear. Essa combinação já vai te dar o conjunto gerador. E 99% das vezes, esse conjunto gerador que você vai achar
a partir do vetor genérico já vai ser LI, mas a gente faz para garantir que realmente os vetores que estão gerando lá, que a gente achou que geram qualquer um, são LI, e aí gerando sendo LI é a base. E aí você conta quantos vetores tem a base para ser a dimensão do subespaço ou espaço que seja. É isso. Pessoal, alguém quer perguntar algum exercício específico da lista? Esse que a Bia me falou é o exercício 2 já, que era mostrar que é um subespaço, uma parte, depois, caso fosse, né, que o item A é um subespaço, exibir uma base, então aqui pode ser uma base, e a dimensão, nesse caso do item A, a dimensão é 3. O item B não é um subespaço, né, só de olhar ali já dá para saber, mas vocês podem fazer. Não é subespaço, o item B de bola. Deixa eu ver um aqui na lista, um que eu acho que é mais... que vocês podem ter dificuldade. Faz o 13C, professor, por favor. Claro. 13C? Isso. Ó, o 13 é um exercício bom. Você conseguiu fazer o A e o B? Então, mais ou menos. Pode fazer o A, pode ser. Qualquer um posso desses. fazer o A, posso fazer o A, o B e o C, sei lá, porque aí vai ser parecido. Certo. Aí você pediu o C, eu falei, será que ela fez o A e o B? Mas aí se você fizesse o A e o B, você saberia fazer o C. Por isso que eu perguntei, tá? Mas sem problemas. É o seguinte, ó. Então, olha só, dadas as bases do R2 no exercício 13, então tem um conjunto A, ele está dizendo, já está afirmando, então você não precisa provar que é um conjunto gerador, você não precisa provar que é LI, não precisa provar nada, porque já foi falado, olha, é base. Então, ele garante já no enunciado que cada um desses conjuntos aí, o conjunto A, o conjunto B, o conjunto A, os dois vetorzinhos que tem, conseguem gerar qualquer vetor do R2 e são LI. A mesma coisa para o conjunto B, o conjunto D de dado e o conjunto G. Repara que todos têm dois vetores, como eu disse. Se a gente sabe que a dimensão do R2 é 2, porque a gente viu lá a base canônica, então, quer dizer, tem dois vetores, então qualquer base do R2 vai ter que ter dois vetores. Então, lembra que eu falei, não é só ter dois vetores que garante que é base. Mas se falar que é base, com certeza vai ter dois vetores. Por o R2, é claro. Então, beleza, ele deu 4 bases aí do R2 e acho que nenhuma é a canônica. Nenhuma delas é a base canônica, que é o vetor 1001. Beleza, então a gente já tem 5 bases do R2, né? A canônica, que é 1001, e essas 4 aí que estão no exercício 13. O conjunto A, o conjunto B, o conjunto D e o conjunto G. Quando a gente escreve assim, ó, VB, né, no item A, exercício 13, item A. Calcular VB, sabendo que VA, então aqui é calcular o vetor VB, sabendo que o VA é 4 e 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que o vetor V, escrito na base A, é 4 e 3. Quem é a base A? A base A, pelo exercício, é o vetor 2 e menos 1, 2 e menos 1, e o vetor menos 1 e 1. Então, olha só, foi dado aqui esse conjunto A e foi falado, olha, o vetor V escrito na base A, é assim que a gente entende isso, né? Deixa eu abaixar aqui. O vetor V escrito na base A é 4 e 3. Mas quem é a base A? São esses dois vetores. Deixa eu ver quem que me perguntou mesmo. Foi a Lucila? Só para eu. Uhum. Tá, beleza. Lucila, então assim, ó, você entenda o seguinte. Falar que o vetor V escrito na base A é 4 e 3 significa que esse 4 multiplica o primeiro vetor da base A. E esse 3 multiplica o segundo vetor da base A para chegar no vetor V. Então, o vetor V, escrito na base canônica, então a gente não vai pôr nada aqui, ele é 4, porque é esse 4, vezes o primeiro vetor da base A, que é 2 e menos 1, mais 3 vezes o segundo vetor da base A, que é menos 1 e 1. Esse 4 e 3, que são as componentes do vetor V na base A, significa por quem que eu vou multiplicar a base A para chegar no vetor V. Então, eu pego a base A, que é aquela, multiplico o primeiro vetor por 4, o segundo vetor por 3. E aí, fazendo essa conta, eu vou chegar no vetor V em relação à base canônica. Então, assim, ó, 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes menos 1 dá menos 3.
8 com menos 3 dá 5. 4 vezes menos 1 é menos 4. 3 vezes 1 é 3. Então, aqui fica menos 4 somado com 3. Dá menos 1. Então, o vetor 4 e 3 na base A é a mesma coisa que o vetor 5 e menos 1 na base canônica. E a gente só põe V. Só que agora eu quero saber como que seria esse vetor escrito na base B. Ou seja, se fosse para pegar a base B, que vou pôr aqui, a base B, que é formada pelos vetores 1, 0, 2 e 1, como que ficaria? Ou seja, eu quero escrever esse mesmo vetor, só que em relação a essa base. Então, o vetor VB seria, por quem que eu multiplico o 1 e 0? Então, vou chamar de um alfa. Por quem que eu multiplico o 2 e 1? Para chegar no vetor V. Só que o vetor V, o que ele é? 5 e menos 1. Então, o VA é o V na base A. Então, pega a base A, multiplica o primeiro por 4 e o segundo por 3. Aí fez a conta, chegou no vetor V. Aí, agora, calcular o VB é por quem que eu multiplico 1, 0, que eu estou chamando de alfa, por quem que eu multiplico 2, 1, que eu estou chamando de beta, para chegar nesse 5 e menos 1. Entende o que eu estou falando? Sim. Tá. Então, isso aqui vai gerar um sistema assim, ó. Alfa vezes 1 dá alfa, certo? Mais beta vezes 2 dá 2 beta. E isso tem que ser igual a 5. Alfa vezes 0 dá 0. Mais beta vezes 1 dá beta, igual a menos 1. Beleza, já descobri o beta. Vou na equação de cima, troco aqui o beta por menos 1, que eu já descobri. Fica menos 2. Passo para lá, soma. Então, descubro que o alfa é 7, certo? Aqui vai ficar menos 2. Quando eu trocar o beta por menos 1, fica menos 2. Passa para lá, soma. 5 com 2, 7. Ou seja, o vetor V escrito na base B vai ser o alfa e o beta. Ou seja, por quem eu multiplico o primeiro e por quem eu multiplico o segundo. O alfa vale 7 e o beta vale menos 1. Então, veja, é tudo o mesmo vetor. Isso que você tem que prestar atenção. Ó. Esse VA, esse VB e esse V é tudo o mesmo. Só que aqui o vetor V está escrito em relação à base A. Aqui o vetor V está escrito em relação à base B. E aqui o vetor V em relação à base canônica. Quando eu falo vetor V em relação à base A, para chegar no vetor V, você pega esses números e multiplica pelos vetores da base A. Para chegar no mesmo vetor, só que em relação à base B, você pega o 7 e multiplica pelo primeiro da base B, o menos 1 multiplica pelo segundo, que vai dar o mesmo vetor que pegar o 4 e multiplicar por lá, vai dar o mesmo. Então, aqui é o V escrito na base A, aqui é o V escrito na base B, e aqui é o V na base canônica. Entendi, professor. Isso seria o item A. Aí, o B, olha só, calcular o VA, que é esse, sabendo que o VB é 7 menos 1. Ué, mas se o VB é 7 menos 1, então eu já sei que o VA é 4 e 3. Não é? Porque, ó, se o VB é 7 menos 1, esse vetor VB é o mesmo que esse VA. Só que aqui ele está escrito na base B e aqui ele está escrito na base A. Mas é o mesmo. Então, no item B, ele fala assim, olha, se você sabe que o VB é 7 menos 1, calcula o VA. Pô, mas como eu cheguei no VB a partir desse VA, então se eu tiver esse VB, eu sei que o VA é 4 e 3. Então, o B já está respondido. Aí eu vou fazer o item C para você, que é o que você tinha me pedido. O que é o item C? É a mesma coisa, só que agora em relação à base G. A base G, vou escrever ela aqui, ó. A base G é menos 1 e menos 3. 3 e 5. Isso é a base G. Só que ele dá no item C, vou fazer o C aqui. Ele dá o vetor V na base D. Vetor V na base D. Ele fala que é 2 e 3. E a base D, 1, 1. A base D, 1, 1. E 1 menos 1. Então, esse é o item C que você me pediu. Tá aqui, C.
Então, o que a gente vai fazer? Ó, ele deu que o V escrito na base D é 2 e 3. O que significa isso? Que significa que o V, então, ele é... O V, quando eu não ponho nada, significa na base canônica. Como o VD é 2 e 3, então é 2 vezes o vetor da base D, que é 1 e 1, mais 3 vezes o outro vetor da base D, ó. É o 2 vezes o primeiro vetor da base D e o 3 vezes o segundo, que é 1 e menos 1. Aí você vai chegar aqui, vai dar 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3. 2 mais 3 é 5. 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então vai ficar 2 com menos 3 dá menos 1. E aí você quer o VG. Ou seja, o alfa vai multiplicar o primeiro vetor da base G, mais um beta que vai multiplicar o segundo vetor da base G, e isso tudo para chegar no vetor 5 e menos 1. Isso vai te dar o seguinte sistema, ó. Aqui é menos alfa, aqui mais 3 beta, igual a 5. Aqui vai dar menos 3 alfa, aqui vai dar mais 5 beta, certo? Igual a menos 1. Aí, para resolver esse sistema, eu acho que o mais fácil é a gente multiplicar aqui por menos 3, como é um sistema simples, ó. Se eu multiplicar por menos 3, aqui vai dar 3 alfa. Se eu multiplicar a primeira equação por menos 3, aqui vai dar menos 9 beta, igual a menos 15. Embaixo eu vou copiar menos 3 alfa mais 5 beta, igual a menos 1. Quando eu somar, cancela aqui, menos 4 beta, igual a menos 16. Então, o beta é 4. Se o beta é 4, aqui, ó, 3 vezes 4 dá 12. Vai para lá? Então, vai ficar assim, ó, menos alfa, menos 12, trocando o beta por menos 4. Desculpa, por 4. Não, porque é menos. Vai dar 12 positivo, ó. 4 vezes 3 dá 12. Então, menos alfa mais 12 igual a 5. Passa para lá, vai ficar menos alfa igual a 5 menos 12, que é menos 7. Então, o alfa é 7. Alfa é o que multiplica o primeiro vetor, beta é o que multiplica o segundo. Então, o vetor V na base G é o alfa, que é 7, e o beta, que é 4. Ou seja, esse vetor escrito na base D é 2 e 3. O mesmo vetor, só que escrito na base G, é 7 e 4. E na base canônica, 5 menos 1. Então, eu posso escrever o vetor V em relação à base que eu quiser. Quando eu escrevo o vetor V em relação a uma certa base, significa que são os números que vão multiplicar os vetores da base, para você poder chegar no vetor V em relação à base canônica. Tá certo, professor. Obrigada, deu para entender bem. Espero que sim, mas se não tiver, aí você me pergunta de novo. Outro exercício ou esse. Tá bom? Mas espero que você tenha entendido. Não é muito simples isso, viu, Lucila? Tipo, assim, é simples, mas, tipo, sozinho. Não, mas eu não sei fazendo assim, deu para eu pegar a manha, assim, entender o jeitão, aí é mais fácil, né? Tá, beleza. Espero que sim. Então, esse era o exercício 13. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou fazer o exercício 15 ou 16. Alguém tentou fazer? Ou Ai, 15 professor, eu ia falar para você fazer também, mas eu achei que ia abusar muito da sua boa vontade. Não, são parecidos. Se eu fizer um, como você disse, vai ajudar a fazer o outro. Então, acho que é um dos dois. Deixa vocês, podem escolher. O 15 ou 16, são muito parecidos. Eu faço um. Qual que você quer? Pode falar. Ah, pode ser o 15 mesmo. Tá bom. Então, vamos fazer o 15 agora. Olha, o 15 é o seguinte. Determinar a dimensão do S1. Então, eu quero saber qual é a dimensão. Qual é a dimensão do
subespaço S1. E uma base do S1. As coisas estão ligadas, né? Se eu souber uma base do S1, o número de vetores que tem na base é a dimensão. Então, acho que o mais fácil é achar uma base do S1 primeiro e depois responder a dimensão. Quem é o S1? O S1 é o conjunto formado por vetores do R4, ó, A, B, C e D. Então, são 4 coordenadas, A, B, C e D. Então, isso é um vetor do R4, né? A, B, C e D. A, B, C e D reais. Tal que A mais B mais C é igual a 0. O R4, gente, o espaço vetorial R4 é semelhante ao espaço vetorial R2, que por sua vez é semelhante ao espaço vetorial R3. Só muda o número de componentes. O R2 tem 2 coordenadas, que a gente chama de par ordenado. O R3 tem 3 coordenadas ou 3 componentes. O R4 tem 4, o R5 tem 5, mas é tudo a mesma ideia, tudo o mesmo comportamento. Em relação à soma, em relação à multiplicação, funciona da mesma forma. Só vai aumentando o número de componentes ou de coordenadas. Então, se tem 2, são vetores do R2. Se tem 3, são vetores do R3. Se tem 4, A, B, C e D são vetores do R4. Acontece que o R4 tem todas as componentes, todos os vetores com 4 coordenadas reais. Todos, sem exceção. Já esse S1 não tem todos os vetores do R4, tem só os que você tem 4 componentes, ou seja, é um subconjunto do R4, mas a soma das 3 primeiras coordenadas tem que ser 0. Por exemplo, vou colocar um vetor aqui do R4, 1, 1, 1 e 3. Isso é um vetor do R4. Ele pertence ao R4, fato. A pergunta, ele pertence ao S1? É uma pergunta. Esse vetor é um vetor do R4, mas é um vetor do S1? Do subespaço aí que a gente está chamando de S1? Não. Não, por que não? Também acho que não. Porque A mais B mais C tem que ser igual a 0. Exato. Se eu somar o que está no lugar do A, do B e do C, que vai dar 3, certo? Então, veja, o S1, embora tenha vetores do R4, ele não tem todos. Por exemplo, esse vetor está no R4, mas não está no S1. Agora, se fosse assim, 1, 1, e vamos supor que aqui fosse menos 2. Esse vetor também está no R4, só que ele está no S1? Não. Por que não? Se eu somar esse, esse e esse, quanto que dá? 1 mais 1 menos 2. Tá, ué, dá 0. Dá 0. E aí, lembra, ó, A, B e C somados tem que dar 0. Então, se eu somar esse e esse der 0, é um vetor do R4 que está no S1. Se eu somar esse e não der 0, é um vetor do R4 que não está no S1. Então, esse está no S1. Porque, ó, 1 mais 1, 2. Com menos 2, 0. Pronto. É só isso. Essa é a condição para estar no S1. É ser um vetor do R4, onde a soma das 3 primeiras componentes dê 0. Isso garante que o vetor do R4 estará no S1. Lembra, o R4 tem todos os de 4 componentes. Aí, num cantinho, você separa os que a soma das 3 primeiras coordenadas dá 0. Esses você vai separar num canto e falar, ó, vocês fazem parte do S1. E aí vai falar assim, olha, vocês são um subespaço. Ou seja, se pegar 2 deles, desse S1, e somar, dá um novo vetor do S1. Se pegar um vetor do S1 e multiplicar por qualquer número, dá um novo vetor do S1. Ou seja, ele não vai para o R4 sem sair do S1, ele continua ali dentro quando você opera entre eles. É isso que é ser subespaço, né? Então, esse vetor está no S1. Um outro exemplo. O vetor 2, menos 2, 0 e π. Esse vetor está no S1? Sim. Sim. 2 com menos 2 dá 0, soma com 0, continua 0. Esse vetor está no S1, também está no R4. Mas se aqui fosse 7, esse vetor está no R4, mas ele deixa de estar no S1. Vamos ver agora uma... isso é só para vocês entenderem. Agora, vamos fazer só uma coisa. Só para ele é subespaço, vamos ver se é verdade. Pegar um exemplo, não é demonstração, mas só um exemplo para ver se fica claro. Imagina um vetor 2, 3, menos 5 e 7.
Todo mundo concorda que esse vetor está no S1? É um vetor do R4. Quando eu somo esse e esse, dá 0. Então, ele pertence a S1. Se eu multiplicar esse vetor por qualquer número, vou multiplicar ele por 5, por exemplo. Tá? Quero multiplicar por 5. Então, aqui vai dar 10. 5 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes menos 5 dá menos 25. E 5 vezes 7, 35. Eu multipliquei por 5, por exemplo. Ele continua no S1. 10 com 15 é 25. Com menos 25, 0. Olha, continua no S1. Isso que garante que S1 é um subespaço. É você pegar um vetor qualquer do S1. Quando você multiplicar esse vetor por qualquer número, vai dar um novo vetor, mas que continua no S1. Isso é só um exemplo, não é demonstração, como eu disse. Mas só para ver se vocês entendem, né, essa ideia. Porque não está pedindo para provar que é subespaço, já está falando que é. Só está falando da dimensão e uma base. Mas eu estou tentando, com um exemplo, mostrar para vocês o que é um subespaço. É um conjunto onde, quando você pega um vetor dele e multiplica esse vetor qualquer por qualquer número, o resultado continua no conjunto. Não dá um vetor que não está no conjunto. Isso quer ser subespaço. E se a gente pegasse outro vetor do S1 e somasse, o resultado da soma continua dando um vetor do S1. Bom, mas vamos lá. O que seria um vetor genérico do S1? Seria um vetor ABCD com essa soma dessas três primeiras componentes 0. Como eu posso escrever isso de outro jeito? Escrever que o A mais B mais C é 0, todo mundo concorda que é escrever que o A tem que ser menos B menos C, se a gente isolar? Passa o B e o C para lá? Então, um vetor genérico do S1 poderia ser, no lugar do A, a gente põe menos B menos C, no lugar do A. Aí põe B, C e D. Vê se isso é um vetor do S1, gente. Ó, quando somar B menos C com B com C, as três primeiras, né? B menos C com B com C. Dá 0 essa soma das três primeiras? Estão enxergando? Pessoal? Alô? Sim. Achei que vocês tinham sumido aí. Bom, então o que eu fiz? Eu peguei e isolei o A, ficou menos B menos C. Aí no lugar do A eu pus menos B menos C, B, C e D. Isso é um vetor qualquer. O B, o C e o D pode ser qualquer número. Essa aqui tem que estar amarrada para a soma dos três componentes aqui dá 0. Agora repara que esse vetor genérico do S1, ele podia ser escrito assim, ó. B vezes, como aqui tem menos B, então é menos 1. Aqui tem B é 1, 0 e 0, que aqui não tem B. Mais C vezes, aqui tem menos 1. Aqui não tem 0. Aqui tem C, 1. E lá não tem. E D vezes 0, 0, 0, 1. Repara que essa combinação linear aqui, ó, que eu escrevi, daqui para frente é uma combinação linear. A combinação desses três vetores, você pode reparar, se você fizer, vai dar menos B, B, 0, 0. Menos C, 0, C, 0, D no final. Quando você somar, que vai dar menos B com menos C, depois vai dar B, depois vai dar C, e depois vai dar D, que é esse vetor aqui. Então, esse vetor genérico eu escrevo como combinação desses três. Significa que esses três geram qualquer vetor do S1. Então, um conjunto gerador do S1 é formado pelo vetor menos 1, 1, 0 e 0, formado pelo vetor menos 1, 0, 1 e 0, e é formado pelo vetor 0, 0, 0 e 1. Esse conjunto aqui de três vetores consegue gerar qualquer vetor do S1. Aqui a gente viu, a gente pegou um genérico e a partir dele escreveu a combinação desses três. Então, esses três geram qualquer um. Se você fizer a combinação desses três igual ao vetor nulo, você vai verificar que esses três são LI. E aí, então, isso pode ser uma tarefa para vocês. Mostrar, então, é fazer alfa vezes o primeiro, mais beta vezes o segundo, mais gama vezes o terceiro, igual a 0, 0, 0, 0. Vai dar um sistema onde alfa, beta, todo mundo é 0. E aí, então, mostra que os três são LI. Se são LI, esse conjunto gerador é uma base. E a dimensão, então, é dado pelo número de vetores na base. 1, 2, 3. Então, a dimensão do S1 é 3. Isso aqui esse conjunto desses três vetores é uma base do S1.
esse é o exercício 15, né? Que é pedido a dimensão e uma base. Então, a dimensão é 3 e a base tem esses 3 vetores. Esses 3 vetores geram qualquer vetor que você me der do S1, eu consigo fazer combinação desses 3 para gerar o vetor que você me der do S1. E eles são LI. É só fazer a combinação dos 3, alfa primeiro mais beta vezes segundo mais gama vezes terceiro, igualar tudo a zero, né? Que é o vetor nulo. E você vai concluir que esse sistema homogêneo, o alfa, o beta e o gama, tem que ser necessariamente zero. Então, isso mostra que SPD é o sistema e os vetores são LI. E aí, se gera ILI, é a base. O 16 é bem parecido, acho que é até mais fácil. A Lucila entendeu de nada. Tá até conseguindo acessar o chat, né, Lucila? Que bom. Que era um problema que a gente tinha, que vocês não conseguiam acessar antes. Agora deu certo, ótimo. Bom, é isso. Então, esse é o exercício 15. E aí o 16, como eu disse, é muito parecido. O 17 eu pus como um desafio, né, um pouquinho mais difícil aí. O 20 é fácil, o 20, mas eu chamei de desafio também. Tem mais algum dessa parte aí que vocês gostariam de perguntar? Não? Ninguém falou nada, né? Então, acho que não. Depois, transformação linear, eu vou dar uma introdução aí para ver se vocês entendem. É baseado nisso também. Então, o que é uma transformação linear? Transformação linear é uma função, como vocês aprenderam algum dia lá no ensino médio, é igualzinho uma função, só que mais genérica. A função que vocês aprendem no ensino médio, ela só leva conjunto de números em conjunto de números. F de R em R, né? Se escreve até assim lá. Seja a função F de R em R, dada por F de X igual a X ao quadrado, por exemplo. Era uma função que vocês aprenderam lá, função quadrática, né? Função polinomial do segundo grau. Agora, o que a gente vai fazer é uma coisa parecida, mas só que em vez de fazer F de R em R, a gente vai fazer um espaço vetorial em outro. Ou seja, aqui não necessariamente tem que ser um conjunto de números. Por exemplo, podia ser do R2 no R3. Então, a gente vai fazer uma função que pega um vetor do R2 e leva, por exemplo, num vetor do R3. Eu podia pegar um vetor do R2 e levar num vetor do R2. Podia pegar um do R3 e levar num vetor do R2. Um do R3 e levar num vetor do R. Um conjunto de matrizes, que é um M22, que é um outro espaço, podia ser levado num conjunto de números reais. Então, a transformação linear, ela é uma função, ela até recebe esse nome, ou aplicação linear, só que a diferença de função, a primeira diferença de função que vocês viram do ensino médio para transformações lineares, a primeira diferença são os conjuntos da onde ela parte e da onde ela chega. São conjuntos muito mais gerais. Lá só era de conjunto de números em conjunto de números. Aqui pode ser do R2 para o R3, do R3 para o R2, do R2 para o R2, de conjunto de matrizes para qualquer conjunto de qualquer coisa. Ou seja, é um espaço vetorial levado em outro espaço vetorial. Essa é a primeira diferença, é bem mais abrangente. E a segunda diferença é que, vou chamar de T. Então, se T for uma transformação que leva um espaço vetorial V num espaço vetorial W, o que vai acontecer? Quando a gente aplicar essa transformação a uma soma de vetores, essa transformação ela vai ser a mesma coisa que a gente fazer a soma das transformações. Essa é a primeira condição da aplicação para ser linear, né? Para a gente poder chamar ela de aplicação ou transformação linear. A segunda é que se a gente aplicar a transformação no produto de um número por um vetor, isso tem que ser a mesma coisa que pegar o número e multiplicar pela aplicação, né? Pela transformação ao vetor. Ou seja, eu posso tirar esse K para fora. Então, se essas duas condições forem válidas, então, T é uma função que leva um espaço vetorial em outro. Se essa aplicação, se essa função que leva um elemento desse espaço vetorial em um elemento desse espaço vetorial obedecer essas duas condições, que é a aplicação aplicada a uma soma ser igual à soma das aplicações e a aplicação aplicada a um produto de um número por um vetor ser a mesma coisa que o número ou o escalar vezes a aplicação
ao vetor, se obedecer essas duas condições, a gente chama T de transformação linear ou de aplicação linear. Então, essa seria a definição de transformação linear, que está na primeira parte, já está explicando isso, né? O que é uma transformação ou uma aplicação linear. Depois, então você tem, a ideia seria assim, aqui tem um conjunto, que é um espaço vetorial, que eu estou chamando de V, aqui tem outro conjunto, que é outro espaço vetorial, a gente pega um elemento daqui e traz num elemento daqui, através dessa transformação. É igualzinho à ideia de funções. Se essa aplicação, que leva um vetor daqui num vetor daqui, obedecer essas duas condições, essa aplicação vai ser chamada de linear. Aí tem uma coisa que é chamado de núcleo da transformação. O núcleo da transformação é formado por todos os vetores, porque assim, vai acontecer o seguinte, o vetor nulo daqui vai ser levado no vetor nulo daqui, sempre. Uma transformação linear leva sempre o vetor nulo de um espaço no vetor nulo de outro. Mas pode acontecer de existirem outros vetores aqui, além do nulo, sei lá, podia ter um outro vetorzinho aqui, que fosse levado no nulo também. Isso pode acontecer. O conjunto aqui dos vetores do domínio, a gente chama isso de domínio contra domínio, e aqui são a imagem, o mesmo nome de função. Então, os vetores do domínio que são levados no vetor nulo recebem um nome de núcleo da transformação, núcleo de T, ou você também pode chamar de kernel, é a mesma coisa, kernel ou núcleo da transformação. O que é o kernel ou núcleo de uma transformação? É o conjunto de vetores do domínio que são levados no vetor nulo. Esses vetores que são levados no vetor nulo formam um conjunto chamado de núcleo da transformação ou kernel da transformação. Isso é só uma definição, é a definição 2. Também está lá no materialzinho que eu fiz para vocês. Aí, então, é essa a ideia de transformação linear. Aí vou fazer um exemplo para vocês verem. Então, o primeiro exercício tem assim, ó, dentre as funções ou transformações dadas, verificar quais delas são lineares. E aí eu dei um monte de transformação, ou de transformação não, de função, de transformação ou de função, e eu quero saber quais dessas são lineares. Ó, a primeira coisa que você pode fazer, primeiro teste, que é bem simples, é verificar se a transformação está levando o vetor nulo em vetor nulo. Se não tiver, não é transformação. Se tiver, não quer dizer nada. Aí você tem que fazer o teste, mas caso não leve, já não é transformação. Por exemplo, do primeiro exercício item C, a função é pegar um vetor do R2, levar em outro vetor do R2, e a função é a seguinte, o f de xy vai ser o seguinte, ou seja, a aplicação aplicada a um vetor do R2 vai ser assim, ó, x mais 1 e y, isso. Então, o que significa isso? Ó? Por exemplo, se eu quero calcular f de 2 e 3, o que eu faço? O x é 2, então vai ficar 2 mais 1 vai dar 3, e o y mantém, então se é 3, fica 3. É bem simples assim, isso seria a transformação aplicada ao vetor 2 e 3. Tá, mas eu estou querendo ver se essa transformação é linear. Aí, a dica que eu disse é, a primeira coisa que é muito simples é verificar se o vetor nulo daqui está sendo levado no vetor nulo daqui. Quem é o vetor nulo do primeiro conjunto, que é o R2? O vetor nulo do R2 é o 0, 0. Se for transformação linear, ela com certeza vai levar o 0, 0 do primeiro R2 no 0, 0 do segundo R2. Só que seguindo a regra da transformação, se o x e o y são 0, vai ficar 0 mais 1 e o y é 0. Ou seja, a transformação f não levou o vetor nulo do R2 no vetor nulo do R2, porque tinha que ter dado o 0, 0. Então, no item C, já não é transformação linear. Por que não é? Porque não levou o vetor nulo do R2 no vetor nulo do R2 pela transformação. Só isso. Então, assim, se não levar, já não é. Fato. Então, C, por exemplo, é bem rapidinho de ver que não é transformação linear, porque não leva vetor nulo em vetor nulo. Isso é um teste. Ah, mas e se tivesse dado 0, 0? Então, aí não garante nada. Vou fazer um que não
garante nada. E aí, como que a gente faz nesse caso? Por exemplo, vamos pegar o item A, vai. Que é o F. Deixa eu queria pegar um. Vou pegar o item G. Vou pegar o G. O G, ele pega um vetor do R2 e leva num vetor do R3. Então, F de R2 em R3. Como que é feito? Você pega um parzinho XY e leva no seguinte, 3Y menos 2x e depois você põe 0. Isso. Aí, o que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa é ver se o vetor nulo do R2 é elevado no vetor nulo do R3. Então, eu vou ver se o F de 0, 0, que é o nulo do R2, quanto dá. Então, se o x e o y são zeros, aqui vai ficar 3 vezes 0, aqui vai ficar menos 2 vezes 0, e a última é 0. Ah, legal, levou o vetor nulo do R2 no vetor nulo do R3. Beleza. Mas isso não garante que é. Mas tem que acontecer isso para ser. Aconteceu? Beleza, mas não garante nada. E se não tivesse dado certo? Aí já não era transformação. Ah, mas deu. Então tá bom. Então agora eu vou fazer a primeira prova, né, a primeira parte, que é mostrar que f de u mais v é igual a f de u mais f de v. Essa é a primeira coisa que eu tenho que mostrar. Então tá, então o vetor u vai ser um vetor do R2, chamar de x1, y1, e o v vai ser um x2, y2, que vai ser outro vetor do R2. E aí, o que eu quero mostrar? Que o f de u mais v. O que é f de u mais v? É somar, então vai ser x1 mais x2, somei aqui, vírgula, y1 mais y2. Isso é o f de u mais v. U mais v é isso. O que dá isso? Vamos ver o que dá isso? Se aqui a primeira... Então, como que é a função, né? Ela faz o seguinte, ela pega, fica 3 vezes o y. Só que o y para mim está sendo y1 mais y2. Então, vai ficar 3 vezes y1 mais y2. Vírgula. Menos 2 vezes o x. O x para mim está sendo x1 mais x2. E 0. É isso que daria. Então, isso aqui é o f de u mais v, certo? Aqui, ó, aqui está u mais v. Deu isso. Agora, o que é o f de u mais o f de v? Então, vamos ver. O que é o f de u? Seria o f de x1, y1, mais o f de x2, y2. Que seria o f de u mais o f de v. Vou fazer separado. Então, aqui eu fiz uma parte, aqui eu vou fazer a outra para ver se dá igual. O que é o f de x1, y1? Fica... Ó, f de x1, y1 é 3 vezes y1, menos 2x1 e 0. Mais, o que é o f de x2, y2? Fica 3y2, menos 2x2 e 0. E se eu somar essas duas coisas, vai dar 3y1 mais 3y2. Ó, se eu fizer a distributiva, 3y1 mais 3y2, deu igual. Daí vai ficar menos 2x1 com menos 2x2. Se eu fizer a distributiva, dá menos 2x1 menos 2x2. Soma aqui 0 com 0, dá 0. Então, quer dizer que o f de u mais v, que é isso, é igual ao f de u mais f de v, porque deu isso que é o mesmo resultado. Então, isso aqui deu certo. Diga. Quer falar alguma coisa? Isabela? A segunda coisa que a gente tem que ver, essa é a primeira. Então, mostrar que se a gente fizer a aplicação com a soma dos vetores, que seria isso, tem que dar a mesma coisa que se eu fizesse as aplicações separadas. A aplicação do U somado com a aplicação do V. Que deu isso, só que é a mesma coisa. Então, a primeira propriedade para ser aplicação, para ser transformação linear, na verdade, ou aplicação linear, deu certo. A segunda que a gente tem que mostrar, o que era? É mostrar que o f de k vezes u é igual a k vezes f de u. É isso que a gente tem que fazer. Então, você vai falar, sejam u igual a x e y,
e K qualquer número real. Então, o que é o F de K vezes U? É K vezes X e K vezes Y. Então, F de KX, vírgula, KY. O que é o F de... Ó, aqui é o K multiplicado por U, ou seja, KX, KY. Seria a primeira parte. O que é isso? O F de KX, KY é 3 vezes o Y, que nesse caso está sendo KY, menos 2 vezes o X, que nesse caso está sendo KX, e 0. E o que é o K vezes F de U? Então, isso aqui é uma coisa, vamos ver se dá a mesma coisa. Ó. K vezes F de U. U é X e Y. Então, isso tem que dar K vezes... O que é o F de X e Y? F de X e Y é 3Y menos 2X e 0. E o que dá K multiplicado por isso? Dá 3KY, dá menos 2KX e 0. Porque K vezes 0. Deu a mesma coisa, ou seja, tanto faz eu multiplicar o K pelo F de U, ou fazer o F de K vezes U, que dá o mesmo resultado. Então, conclusão, F é transformação ou aplicação linear. Aí tem várias teorias ali e vocês têm que tentar ler, né? Agora, talvez fique um pouco mais claro, não sei. Ver os exemplos que eu coloquei e tentar fazer um pouquinho dos exercícios lá. Deixa eu ver os exercícios que eu pus. Primeiro é isso, né? Ficar descobrindo qual é a transformação. O exercício 2 e 3 vai ser interessante. Mas eu acho que eu vou deixar vocês estudarem e a gente tirar dúvida antes da prova. Que aí vocês vão, acho que, ter dúvida. O que vocês acham? Oi? O senhor vai passar outro trabalho antes da prova? Preciso, né? Pode ser a semana que vem? Essa semana eu tô abarrotado. Ah, não sei. Pra mim, tanto faz. Para você, tanto faz? Para mim, não. Para mim, pode ser a semana que vem, então. Pode ser? Pode ser, é melhor. Tá, beleza. Então, semana que vem eu posto um trabalhinho lá, tipo, um ou dois exercícios só. Para a Karina é melhor, para mim é bem melhor também. E aí a prova, a avaliação fica sendo na outra semana. Semana que vem não vou postar nada de material, só vou pôr o trabalhinho para vocês tentarem fazer. E a prova é na outra. E a gente pode fazer uma aula antes da prova, na semana da prova. Que é a última semana, na verdade. A gente tem que finalizar tudo até, acho que quinta ou sexta. Da outra semana. Não da semana que vem, da outra. A prova pode ser na quarta, que é o dia da nossa aula. Só que a gente pode fazer uma aula antes, se vocês puderem. De dúvidas. Certo? Muita coisa já falei hoje. Tá bom. Deixa eu parar a gravação.